Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para quem ainda não me conhece, é a primeira vez que está aqui, meu nome é Umar, né? Sheikh Umar Dório, Imam Khatib da Mesquita de Varginha, que tem estado com vocês e estará com vocês até o final do mês do Ramadã. Quem já me conhece, sejam todos vocês bem-vindos e estejam conosco até o final da nossa live. Quando nós falamos sobre as batalhas, as chamadas Ghazwats, que ocorreram na vida do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e a gente lembra que Ghazwat Mu'ta, ela ocorre na vida do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ou seja, nos últimos tempos da profecia, já quando o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, está em Medina, né? E isso é importante porque o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, tanto as pessoas, tanto as tribos que estavam mais próximas ali de Medina ou de Meca, né, estavam se aproximando do Islã. E, obviamente, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, estava enviando seus mensageiros, né, para que pudessem fazer chegar às pessoas aquilo em que deveriam aprender, que era o Islã. Pois o Islã não veio para os árabes só ali de Meca, ou veio só para os árabes na Península Arábica, não. Ele foi enviado para toda a humanidade. Allah Azza wa Jalla diz: Inna dina indallahi al-Islam. Com certeza, para Allah, é o Islã como orientação. É o único sistema a qual Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, escolheu para a felicidade da humanidade. Como eu já disse aqui em outras oportunidades, Allah Azza wa Jalla enviou para toda a humanidade, qualquer nação, qualquer povo, recebeu pelo menos um profeta ou um mensageiro. Então, o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, que era o melhor dos exemplos que surgiu durante a história da humanidade, o melhor ser humano, ele estava o quê? Enviando às pessoas essas cartas. Então ele enviou um dos homens chamado Haritha ibn Amir para que fosse entregar o quê? Uma carta ao rei de Basra, que ele pudesse o quê? Ver aquilo em que era o Islã. E o que esse homem fez? O seu nome? Sharhabil. Ele matou o enviado do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, Haritha. Isso, naquela época, ou até mesmo hoje, se alguém mata o enviado de alguém, que é exatamente para lhe levar um comunicado, uma informação, né? Obviamente, é uma chamada o quê? Declaração de guerra, ou um desrespeito feito às pessoas. Pois o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, não declarou guerra. E ainda mais, naquele período em que os muçulmanos estavam em expansão e tinham as caravanas que faziam negócios, estavam também sendo o quê? Combatidos e acharcados por eles. Então o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, reuniu os homens e determinou o quê? Que fossem a relação de cobrar, de fazer chegar a justiça a quem? Ao rei de Basra, que havia o quê? Assassinado o enviado Haritha ibn Amir, radiyallahu anhu, por ordenação do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Obviamente, isso seria algo que deveria ocorrer, pois ele cometeu um crime. Algo que, como eu disse, dentro da história do mundo antigo e moderno, o enviado deve ser respeitado. É como um safir, é como um embaixador. Não pode ser desqualificado ou desrespeitado porque fulano não gosta do cicrano. Jamais. Esse é um respeito que deve ter o quê? Pelos homens. E o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, era um homem de palavra e respeito e comportamento. Não era um homem simplesmente que agia com os seus desejos ou falava das coisas em que ele queria, não. Pelo contrário, era um homem visto como exemplo, uswatun hasanah, o melhor exemplo para os muçulmanos, o melhor exemplo para a humanidade em todos os seus comportamentos. Então ele reuniu os homens para que ali fosse cobrado daqueles homens o comportamento deles, algo em que eles haviam desrespeitado, em algo em que eles haviam feito contra quem? Contra os muçulmanos, contra Allah, contra o mensageiro de Allah. Então o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, reuniu os homens e deu o comando
a Zayd ibn Haritha. No segundo no comando, Ja'far ibn Abi Talib. No terceiro no comando, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhum. Esses seriam os homens ao comando do exército no número de 3.000 combatentes. Quando eu falo combatentes, homens preparados, e dentro desse exército, Khalid ibn Walid, que não tinha um comando, radiyallahu anhu, tinha acabado de se reverter ao Islã. Não tinha nem muito tempo de reversão. Mas Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu, era um excelente o quê? Um exímio combatente, que desde criança fora treinado na arte da montaria, do arco e flecha, da lança, da luta com espada. Era um homem que desde jovem, desde criança, era um guerreiro. Estava no exército. Aqueles homens que iriam o quê? Defender a verdade. Eles não saíram dali por uma declaração a qual o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, declarou não, contrário a isso. Porque a agressão partiu de quem? De quem não crê em Deus. Allah Azza wa Jalla lhe diz: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah Azza wa Jalla lhe diz: e combatam no caminho de Allah a quem vos combater, e não sejam agressores, pois Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, não ama os agressores. É necessário que as pessoas entendam isso, dentro daquilo que é determinado por Allah Azza wa Jalla. Esses homens todos preparados, com a sua liderança do Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu, o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, o chamou e disse: combatam em nome de Allah, ou seja, do Tawhid, levando às pessoas o quê? O Tawhid, a unicidade, chegando nos lugares em que se apresentarem, mostrando o Islã, falando sobre aquilo em que a determinação de Allah Tabaraka wa Ta'ala, fi sabilillah, no caminho de Allah, pois o caminho de Allah é algo que foi determinado por Allah Azza wa Jalla. Não existe versículo nenhum no Alcorão que, quando está falando de jihad fi sabilillah, que não esteja se referindo ao jihad, a defesa dos muçulmanos. Não é viajar de um país para o outro, não. Allah Azza wa Jalla não falou sobre isso. Ele está falando exatamente sobre aquilo que é determinado por ele no livro. Então, ele diz: combatam no caminho de Deus a quem o quê? Descrer. Ou seja, se voltar contra os muçulmanos, então devem o quê? Levar a defesa. Allah Azza wa Jalla lhe diz: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah Azza wa Jalla deixa claro: ó vocês que creem, vos indicam um negócio, uma ação, um trabalho em que, se vocês fizerem, vos resgatarão do fogo do inferno. Creiam em Deus e em seu mensageiro e combatam no caminho de Deus com vossas riquezas e vocês mesmos. Isso é melhor para vocês se vocês tivessem o conhecimento. Allah Azza wa Jalla nos mostra que o jihad fi sabilillah, ele vai ser constante. E nesse caso aqui, o profeta diz: combatam no caminho de Deus. Combatam a quem o quê? Combater. Mas não sejam o quê? Traidores. Se alguém pedir, e isso dentro do Islã faz parte, se alguém lhe pedir que esteja em guerra com você, mas pedir vossa proteção, você vai o quê? Ajudá-lo. Não vai traí-lo. Quem o fizer está fazendo contra Deus e o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam. Essa é a palavra do profeta. Combatam no caminho de Deus, mas não sejam traidores. E não sejam injustos naquilo em que é a distribuição do Al-Anfal. Al-Anfal, que é aquilo que foi dado só à nação do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, como permissível, que são os espólios de guerra. E não mutilem.
Não mutilem as pessoas, pois isso não é permissível. Não é permissível que um muçulmano, num estado de guerra, ou que esteja em combate contra alguém, mutile outras pessoas, como eram práticas constantes, por exemplo, dos árabes na Jahiliya, na ignorância, e até mesmo dos Salabiina, dos cruzados que o faziam, quando chegavam nos lugares que adentravam, como fizeram, por exemplo, em Jerusalém. Como fizeram em tantos outros tempos de guerra contra os muçulmanos e outros povos. Não é permissível que o faça. E ele ainda diz, e não matem mulheres, crianças e idosos. Olha o que o profeta Muhammad a.s. está dizendo a eles, não matem mulheres, crianças e idosos. Pois aqueles que creem em Allah Azza wa Jal e combatem em nome de Deus, no caminho de Deus, jamais o farão. Mas olha aqueles que fazem hoje em Gaza, matando mulheres, crianças, idosos, sejam através de armas, sejam através de doenças, sejam através da fome. Isso jamais é permissível. Até aqueles que dentro do Islã se tornarem prisioneiros devem ser alimentados com respeito, devem ser tratados com respeito e devem ter o quê? Dado os seus direitos. Isso faz parte da determinação de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seja quem for. Não é o que nós estamos vendo em Gaza. Mas hoje eu não vou falar sobre Gaza. Estou falando sobre Mu'tah. Essa foi a ordenação do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam para o líder da expedição que sairia para defender os muçulmanos. 3.000 combatentes. Com Zayd ibn Haritha no comando, no primeiro comando, Ja'far ibn Abi Talib, segundo em comando, e Abdullah ibn Rawaha, o terceiro em comando. E dentro do seu exército, depois chamado pelo profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, Sayf min Suyufullah. Quem? Khalid ibn Walid. A espada de um dos espadachins de Deus. Então eles saíram, como foi determinado pelo profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, para poderem o quê? Defender aquilo em que deveria ser defendido. Pois o mensageiro, o enviado do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, com a carta foi morto pelo rei de Basra. E deveria pagar por aquilo. Então eles saíram com seu exército de 3.000 combatentes. Um exército esse que não era um exército preparadíssimo, não, um exército comum, para que eles pudessem combater no caminho de Allah Azza wa Jal, para que fosse cumprido aquilo que deve ser cumprido, os tratados e respeitos entre as pessoas, pois o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam ordenou essa relação. Então saíram com aquilo que é a nasiha, o conselho do profeta Muhammad, o asiyah, a recomendação do mensageiro de Deus, sallallahu alayhi wa sallam, para com esse exército. Passaram Mu'tah e entraram em uma outra região, em hoje chamado Urdun, né? Ou Jordânia. E ali se instalaram. Herkal, ou Heráclito, quando soube do exército dos muçulmanos, juntou 100.000 combatentes. Quando ele ficou sabendo que esse exército saía para ir a Basra, para poder o quê? Fazer aquilo que deveria ser feito. Ele juntou 100.000 combatentes, mais 100.000 combatentes em que estavam das tribos árabes naquela região, para combaterem o exército dos muçulmanos. Então, quando os líderes do exército viram aquele número de combatentes, fizeram uma reunião. O que eles deveriam fazer? Pois o número dos combatentes era infinitamente maior do que o exército dos muçulmanos, que naquele momento eram de 3.000 combatentes. Lembremos da história do Talut, em que tinha o exército 314 combatentes, como o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam na batalha de Badr al-Kubra. E agora, reunidos nesse exército dos muçulmanos, na batalha de Mu'tah, 3.000 combatentes, nada mais. Mas o exército, em que agora estava à sua frente, eram de 200.000 homens. Então eles se reuniram para saber qual decisão fazer. Um disse: vamos retornar para Medina, pois essa é a relação de juntarmos um exército. Então outro disse: não,
vamos fazer uma coisa, vamos mandar uma mensagem para que o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, mande mais combatentes. Então perguntaram, Zayd, o que vamos fazer? Então, Abdullah ibn Rawaha disse, nós vimos para combater. Nós vimos aqui para combater aquilo que deve ser o quê? Combatido. Nós saímos de Medina com aquilo que foi a ordenação do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e nós temos duas escolhas, a vitória ou a shahada, ou seja, a vitória ou o martírio. Não há outra escolha, pois eles sabiam que se eles retornassem, aquele exército gigantesco em que estava à frente deles, iriam segui-los até Medina e matariam a todos que estavam ali. Pois era um exército gigantesco, um exército, e não haveria tempo, pois eles seriam mortos no caminho. E esse exército chegaria aonde? Até Medina. E se eles mandassem uma carta para o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, até que o enviado chegasse com a informação e se reunisse o exército, até que o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, chegasse, também talvez não haveria tempo. Então, a escolha era a vitória ou o martírio. Essa foi a decisão a qual eles tomaram. E Allah Azza wa Jalla lhe diz, Alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u fakhashawhum fazaduhum imana. Esses são aqueles que, quando é dito pelas pessoas, as pessoas se reuniram contra vós para combaterem o quê? Para combaterem o quê? Para combaterem a eles, os muçulmanos. Então, tomem salvaguarda. Então aumentou nos corações deles o quê? Fé. Quando eles viram aquele exército, não diminuiu a fé. Pelo contrário, aumentou a fé daqueles muçulmanos que estavam ali para defender o que era a verdade. Pois estavam lutando, como disse Abdullah ibn Rawaha, o din, para defender aquele que era o din, a qual Allah Azza wa Jal, o sistema a qual Allah Azza wa Jal, através do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, trouxe a eles. E eles deveriam seguir. Então aumentou em seus corações o que? Al-Iman. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Eles disseram, Deus nos basta. E qual é o melhor dos protetores? Quem é? Allah. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan-nur. Allah é quem? O protetor daqueles que creem, os retirando da escuridão para a luz, os protegendo contra todos os males. Esse é Allah. Então eles se juntaram e decidiram ir para a guerra. Voltaram para a região de Mu'tah, onde se reuniram e começaram o conflito contra aquele exército gigantesco. E enquanto estavam lutando, Zayd ibn Haritha, que estava com a bandeira dos muçulmanos, foi morto. Ele martirizou-se naquele momento, foi martirizado. Então Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, pegou a bandeira em sua mão, na montaria e continuou. Então cortaram-lhe a mão direita. Ele segurou a bandeira com a mão esquerda e então perfuraram-lhe pelas costas e ele morreu. Então, Abdullah ibn Rawaha, o terceiro em comando, segurou a bandeira o quanto pôde até que ele morreu. Então o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, lá em Medina, pois Thabit ibn Arqam pegou a bandeira em sua mão e naquele momento, no meio da batalha, quando os muçulmanos lutavam e estavam naquele momento com as suas espadas, com o som brandando pela luta em que eles tinham naquele momento, contra o inimigo gigantesco, Thabit disse, eu peguei essa bandeira e darei àquele que é o melhor de nós. Vocês concordam? Eles disseram, sim, quem? Khalid ibn Walid. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, em Medina disse, martirizou-se Zayd ibn Haritha. E também martirizou-se Ja'far ibn Abi Talib. E também martirizou-se Abdullah ibn Rawaha.
E agora, aquele que está ao comando dos muçulmanos é a espada de Allah das espadas, Khalid bin Walid. Então Khalid bin Walid continuou na batalha até que ele esperou anoitecer. Então ele juntou os muçulmanos e mandou duas estratégias importantes naquele momento, mostrando que ele era um homem capacitado, em que Allah Azza wa Jal havia aumentado a ele a capacidade pelo Iman, a qual ele tinha em seu coração. Agora, junto com os muçulmanos, então ele disse a eles que durante aquela escuridão, eles começassem a movimentar os animais e as pessoas, ou seja, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para que houvesse um barulho no chão e levantasse a poeira. Qual era o pensamento? Para que colocasse na cabeça dos inimigos que chegou a noite inteira um exército maior, para que pudessem lutar contra eles. Imagine só, aquele número de 3.000 homens que estavam lutando contra o Kufar, contra aquele exército de 200.000 homens, que já era dificultoso. Imagine só naquela noite chegando mais exército. Seria mais difícil em que eles tivessem a vitória sobre os muçulmanos. E quando foi no momento da batalha, ele fez o exército que ficasse dentro de um grupo e que o homem que estivesse ao lado cortasse o grupo e fosse para o outro lado para combater do outro lado e depois voltava. E assim eles foram cruzando entre os homens daquele grupo pequeno de 3.000 homens. Então a pessoa ia combater um pouquinho desse lado, ia combater depois um pouco daquele lado. Então eles continuaram a mais do que aqueles 3.000 homens que o exército inimigo havia visto. Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, ele disse, nesse dia de Mu'tah, quebrou-se em minhas mãos 9 espadas. Eu terminei o dia com um pedaço de metal na minha mão, lutando e combatendo aqueles que combatiam os muçulmanos. Ele o quê? Esmoreceu. Ele jamais deixou de estar junto com os muçulmanos e continuou combatendo no caminho de Allah naquele momento. Continuou combatendo no caminho determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Até o quê? Em que terminou o dia. E naquele dia, quase nenhum outro muçulmano morreu. Eles continuaram no conflito. O exército inimigo, quando viu aquilo que estava ocorrendo, aquele número de combatentes, começou a se retirar. Porque imagine, se eles são tão poucos assim e têm a determinação de lutar, imagine só se eles fossem milhares, se fosse o número deles ou metade deles, se fossem 100.000 combatentes, e que depois se tornarão, alhamdulillah. Mas que naquele momento, era um exército pequeno, venceu o exército gigantesco. Olha o duá daqueles que lutaram com quem? Que lutaram com Talut e seu exército contra Jalut. Rabbana afrir alayna sabira wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Porque essa foi a fala das pessoas que estavam com quem? Com Talut, lutando contra Jalut. E os muçulmanos foram firmes. Deus, ó Deus, nos torne o quê? Pacientes e firme nossos pés e nos faça ter a vitória sobre os descrentes. Imagine só os muçulmanos reunidos naquele momento que lutaram contra aqueles que estavam cometendo o erro. Eles foram vitoriosos. A espada de Allah, Khalid bin Walid, levou a eles a vitória com a sua estratégia, com a estratégia do combate, daquele homem que tinha um conhecimento. Pois Allah Azza wa Jal, imagine só, Khalid bin Walid, que lutou contra o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, Khalid bin Walid, que lutou contra os muçulmanos antes de estar nas fileiras dos muçulmanos, nas fileiras islâmicas, lutou contra os muçulmanos. Combateu o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam no exército do Abu Sufyan, radiyallahu anhuma, que vieram a se reverter a posteriori. Estava agora defendendo a verdade, al-haq, o din, o sistema qual Allah Azza wa Jal determinou. Khalid bin Walid, que levou a vitória dos muçulmanos na batalha de Mu'tah.
Então os muçulmanos retornaram para Medina. Aqueles que tentaram fugir, porque muitas pessoas quiseram. Imagine só um exército grandioso, se a pessoa tiver com imã fraco, porque ocorre. Mas fizeram o quê? A tauba. Meus irmãos, minhas irmãs, o Khalid bin Walid, que lutou com o exército islâmico depois em várias outras batalhas, que esteve com os muçulmanos em outras batalhas, que foi firme em outros momentos em que os muçulmanos dependeram daquilo em que era o conhecimento ao qual ele tinha. Ele esteve com o exército dos muçulmanos naquele momento, em todos os outros momentos do Islã. Então, quando o comando caiu à sua mão, ele em momento nenhum arrefeceu, ele em momento nenhum desistiu, ele em momento nenhum teve medo. Pelo contrário, ele continuou combatendo no caminho de Allah, defendendo aquilo em que foi ordenado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Esse é Khalid bin Walid, Saifullah, aquele que defendeu o Islã desde o princípio. E como eu disse anteriormente, há pouco tempo havia se revertido. É obviamente que para as pessoas lutarem no jihad fi sabilillah não há um tempo determinante, mas a fé, para aqueles que levarão o que é a palavra de Allah, aquilo em que a verdade determinada por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então, meus irmãos, Khalid bin Walid, aquele homem em que foi à frente, mesmo em todas as dificuldades, imagine só, 9 espadas quebrando-se em suas mãos enquanto ele lutava contra o inimigo, não tendo quase nada, mas continuou. É assim que os muçulmanos têm que entender, têm que continuar andando. Não podem arrefecer sua fé ou desistirem por qualquer coisa. Devem se manter firmes. Esses homens que mantiveram e lutaram para que nós hoje tivéssemos o conhecimento, para que nós hoje tivéssemos a capacidade de sermos muçulmanos. Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, que fez esse combate exatamente para que tivéssemos hoje toda a nossa força, mas sendo muçulmanos. Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, combateu como muçulmano, não como árabe. Nenhum daqueles homens estavam ali pensando em nação, mas pensando na Ummah, a nação do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. E estiveram ali ao comando do Khalid bin Walid, que depois vai ser comandante dos muçulmanos em outras batalhas. Essa foi a batalha de Mu'tah, que é importante que nós tomemos conhecimento. Quantos muçulmanos às vezes nem ouviram falar sobre essas batalhas? Quantos muçulmanos nem tiveram conhecimento sobre esses acontecimentos? Quantos muçulmanos nem ligam para isso? Hoje nós vimos as quantidades dos nossos irmãos muçulmanos nas dificuldades as quais estão, nas dificuldades que passam, porque não tem quem defendê-los, como os nossos irmãos em Gaza, ou então em tantos outros lugares, que são combatidos, que são mortos, como nós vimos, com os nossos olhos. Infelizmente, estamos assistindo pela TV, pela internet, todo esse mal. Nós devemos ser o quê? Fortes naquilo em que a determinação de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então, meus irmãos, essa é a batalha o quê? De Mu'tah. Vamos ter a preocupação de entendê-la. Vamos ter a preocupação de ver que o Khalid bin Walid, com seu Islã, tão cedo naquele momento, mas jamais arrefeceu na ordenação de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Eu agradeço a presença de todos vocês. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.